Muito bem-vindo, Leonardo, novamente aqui o Jornal da Fórum. Salve, Léo. Prazer estar com vocês. Prazer, Felipe. Prazer, Miguel. Prazer, Lucas. Prazer estar com vocês de novo aí. É isso aí, Léo. Guilherme, coloca um print que eu pedi para você subir do PSD. Né? Houve uma notícia recente agora do PSD, do Kassab. Ele está se reunindo na próxima terça-feira, né? Mas já adiantou, o Kassab ele tem muita relação com a imprensa, ele sempre adianta essas informações antes, que ele deve sacramentar a neutralidade no primeiro turno. Havia muita expectativa aí, o PSD se ia lançar candidato, se ia apoiar algum candidato, mas pelo jeito ele optou... Pode tirar agora, Guilherme. Pela neutralidade. Pode tirar, Guilherme. Enfim, tanto suspense para não dar em nada, né? Mas mais ou menos era meio esperado, porque é meio estilo do PSD também, né? De ficar aí à espera, né, de quem vai ganhar para ele se juntar. O que você acha dessa notícia aí, Léo? Era esperado, mas é uma vitória do Lula isso aí. Porque em outros tempos o PSD se juntaria ao grupo de terceira via. Então, que nem em 2018, né? Em 2018 eles se juntaram ao grupo da terceira via. Em 2018, a gente viu isso acontecer com o PSB. O PSB adotou posição de neutralidade em 2018, e o que foi bastante inesperado, porque assim, se esperava que o PSB ou fosse fechar com o Ciro ou fosse fechar com o Lula, e no final acabou não fechando com nenhum dos dois partidos e adotando uma posição de neutralidade. Agora, o PSD adotando uma posição de neutralidade é uma vitória para o Lula, de certa forma. Por quê? Porque o PSD, por ser um partido de centrão, ele provavelmente, ou se, dependendo de como tivessem os ventos, ele se juntaria ou com o candidato de terceira via, ou estaria aí no bolo da Simone Tebet, aí, nessa discussão toda que vai ser feita para você definir aí quem vai ter 5% dos votos no máximo, ou se juntaria com... eles chegaram a lançar o Rodrigo Pacheco, uma candidatura que obviamente não decolou, né? Ou até eles chegaram a conversar em algum momento com o Ciro, mas também não deu certo. E isso aconteceu por quê? Porque o PT conseguiu atrair alguns quadros, especialmente o Calil. O Calil é o caso notório. E essa não uniformidade, essa impossibilidade de tornar o partido uniforme nacionalmente, faz com que eles adotem a neutralidade. E essa impossibilidade foi causada porque alguns setores do partido já estão, de fato, indo para um apoio tácito ao Lula. E por que isso é uma grande vitória pro Lula? Porque esse pessoal do Centrão, especialmente esse novo Centrão, vamos dizer assim, né? O PSD é uma espécie de novo Centrão, foi criado como dissidência do então DEM, né? Ex-PFL, que agora se juntou com o PSL, virou lá o União Brasil. Foi criado como dissidência do DEM para que esse grupo de centrão pudesse entrar na base de apoio, então, do começo lá do primeiro governo Dilma. E não se posicionar, não se comprometer com ninguém, significa que eles vão embarcar em quem está ganhando. A grande parte do partido, regionalmente falando, os líderes regionais, boa parte dos líderes regionais, lá em agosto, setembro, eles vão começar a fazer campanha para quem está melhor, para quem está ganhando. E o que isso vai fazer? O que isso vai proporcionar? Vai proporcionar, quase que com certeza, porque a situação não deve mudar, um maior apoio, não oficializado, mas um maior apoio
a candidatura do Lula, porque esses caras do PSD que querem se reeleger, eles vão querer colocar o Lula do lado deles, eles não vão querer colocar quem tem menos voto, quem é desconhecido ou quem tem mais rejeição. E isso é importante pra caramba pro Lula, para ele ganhar espaço e capilaridade nas cidades menores, que é onde o Bolsonaro tradicionalmente vai melhor. Um outro ponto que eu queria comentar. Desculpe, Léo, você terminou o raciocínio? Terminei. Tá bom. Não, outro ponto que eu queria comentar. Eu só queria retificar. A reunião foi na quarta-feira. O Poder 360 errou o dia, né? Depois ele corrigiu, mas foi na quarta-feira, ou seja, foi ontem reunião. Né? Ainda não há notícia dessa reunião, mas o que o Kassab adiantou para o Poder 360 foi que o PSD estaria neutro nessa eleição. Então, até o momento, essa é a notícia de que o PSD está neutro. Isso é uma notícia muito importante para entender a conjuntura política brasileira. O PSD é um partido grande, um partido de centro, é um partido que você tem muitos parlamentares que apoiam o governo Bolsonaro, né? E então, ao mesmo tempo, você tem alguns quadros importantes que tendem mais para o Lula. É o caso, por exemplo, do Calil, né? Do ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Calil, que ele já formou uma aliança com o PT, com o Lula. Ele está todo dia postando em suas redes vídeos com o Lula, associando o seu nome com o ex-presidente Lula. Inclusive, essa é uma notícia até que eu queria até o comentário de vocês, porque é uma notícia também, é uma das notícias mais importantes da conjuntura, porque Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, quando o Lula encontra um palanque tão sólido, né, encontra um companheiro, alguém disposto a fazer uma campanha siamesa, como o Calil está fazendo, começou a fazer, evidentemente que isso aí ajuda muito a deslanchar uma campanha. Além do mais, o Lula ainda tem uma facilidade em Minas, com essa aliança com o Calil, Felipe e Léo, é que não tem divisão, né? Que às vezes você tem uma situação que o Lula não quer melindrar alguém, tipo o Rio Grande do Sul, por exemplo. O Lula participou de grandes eventos em Porto Alegre, mas ele não pôde fazer campanha para ninguém. Ele não pôde chegar lá tocar o bumbo, Edgar Preto ou Beto Albuquerque, por causa que o campo está dividido, ele não pode melindrar ninguém, então acaba fazendo. Então perde tempo, né? Perde capital político. Sim. Poderia ter adiantado alguma coisa. Em Minas já está adiantado, né? Então é isso. Felipe, qual é o seu comentário sobre essa aliança com Calil? Você acha que isso aí ajuda o Lula? Claro que ajuda, né? Duas coisas. Primeiro, vocês três sabem melhor do que eu isso. Não é uma mística, é uma constatação de que quem ganha em Minas ganha a eleição presidencial. Isso é um fato, né? Nenhum presidente venceu as eleições presidenciais, o Léo me corrija se eu estiver errado, sem ter vencido em Minas. E não é só porque Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. É porque ele é um colégio eleitoral que é um pouco o retrato do Brasil, como a gente sabe. Tem um pouco do Nordeste, tem um pouco do Sudeste, tem um pouco do Centro-Oeste, né? Ali chegando um pouco mais para o Sul também. Então, ele é meio que um retrato, né? É uma divisão bem heterodoxa do Brasil. Então, é uma representatividade. O Calil é muito importante, mas muito importante mesmo, até porque ele tem um perfil popular, ele não é o Lula, obviamente, mas ele tem um perfil muito parecido na comunicação. Reparem que ele fala de improviso, foi presidente do Atlético Mineiro, tem aquelas metáforas de futebol, como o Lula também, e isso faz com que ele traga uma certa identificação do eleitorado do Lula com o eleitorado do próprio Calil. Eu acho que há uma identificação forte. Mas tem uma segunda coisa que talvez a gente não esteja prestando muita atenção, que a gente vai precisar chegar até a eleição, né, Miguel? E para chegar até a eleição, a gente tem que conter essas tentativas de golpe que já estão sendo gestadas. Porque se você reparar, como eu estou lá na Jovem Pan, eu vejo isso todo dia, a pauta
TSE, urnas eletrônicas, é todo dia. Todo dia tem lá o Bolsonaro contestando as urnas eletrônicas. Porque, como as pesquisas, quase sem exceção, dão um índice de rejeição dele entre 55% e 60%, ou seja, de cada 10 eleitores, 6 não votam em Bolsonaro de jeito nenhum, ele já está meio que conjecturando a derrota. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar fazer o que o Trump fez. E o que o Trump fez foi colocar aquela galera para invadir o Congresso, né, contestar a eleição. O Trump fez isso com os votos pelo correio. E aí o Bolsonaro vai fazer com a urna eletrônica. Está preparando o terreno. E aí por que isso tem a ver com o PSD? Tem a ver que o presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco, do PSD, que é quem pode dar um freio junto com o STF nisso aí. Porque, repare, se não tivesse o Rodrigo Pacheco, há uma pressão gigantesca para o Senado. Isso que eu estou na Jovem Pan, eu vejo isso. Tem senadores pedindo impeachment de ministro do STF. Tem senador mesmo, senador bolsonarista, que nem é do partido do Bolsonaro, mas é bolsonarista. Né? O Heinz mesmo, lá do Rio Grande do Sul, é um deles. Estão pedindo impeachment de ministro Supremo. Para quê? Para jogar para a torcida. Mas vai que tem um maluco desses. Imagina se o presidente do Senado fosse um Arthur Lira. Então, a importância dessa decisão do PSD, do Kassab, de ficar neutro, não ajuda o Lula só na eleição, ajuda também na eleição. E muito porque tem o Calil. Mas ajuda também nesse contexto político que a gente está vivendo, que é esse contexto político de contestação da eleição, por ter o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, essa figura mais ponderada, e essa figura que talvez nem faça a campanha para o Lula, acho até melhor que não faça, mas que vai ter uma posição ali de confiança, de árbitro, de alguém ponderado que pode evitar, ou pelo menos diminuir essa pressão que se faz em torno das urnas, que foi o que restou aos bolsonaristas. Atualmente é esse discurso que está sendo preparado, e a gente não pode ignorá-lo. A gente tem que pensar nas vacinas contra essa trumpização da eleição, que vai ocorrer. Se preparem, porque vai ocorrer. Além de prever muita violência, eu prevejo que vai ocorrer essa tentativa de tapetão. Não sei se o Léo concorda comigo, mas eu acho que a gente tem que estar muito preparado para isso. Felipe, outra consequência dessa neutralidade do PSD, na minha opinião, é empurrar o Eduardo Paes, que é uma das maiores lideranças políticas do Rio de Janeiro, né, para o Lula, para o colo de Lula. Porque o Paes, ele já se comprometeu politicamente contra o Bolsonaro, ele é uma figura política hostil ao Bolsonaro, o candidato dele, o Felipe Santa Cruz, já deu várias entrevistas, inclusive aqui o Jornal da Folha, dizendo: eu sou contra o Bolsonaro, eu posso apoiar qualquer candidato que não seja o Bolsonaro. E Moro, né? Moro também ele colocava junto com o Bolsonaro. Que não seja Bolsonaro e Moro, estou aí com outros candidatos, Simone Tebet, Lula, só que ele gosta muito do Lula, falou, quando chega no Lula, os olhos dele brilharam, o Felipe Santa Cruz. E o Eduardo Paes é um antigo, um velho amigo do Lula, todo mundo, inclusive, esperava que fosse sair aí uma aliança já meses atrás, mas o Eduardo Paes, ele tensionou, ele tem seus interesses, ele não gosta, aparentemente, do Marcelo Freixo, ele não queria que fosse Marcelo Freixo, né? Possivelmente por entender que o Marcelo Freixo, se vencer uma eleição para governador, vai construir um grupo político, né, que vai ameaçar as ambições dele, Eduardo Paes, para ser governador nas próximas eleições. É por isso que tem gente que acha que o Eduardo Paes ele quer secretamente, na realidade, que o Cláudio Castro se elege para ele chegar como candidato forte a governador em 2026. O que seria, do ponto de vista do pragmatismo frio, que também é característica do Eduardo Paes, né? Isso faz sentido. Mas, de qualquer forma, a eleição está polarizando muito, está nacionalizando muito, e o Eduardo Paes ele vai se sentir pressionado cada vez mais a apoiar o Lula, a dar sinais, emitir sinais de apoio ao Lula. Então, não me espantaria se isso acontecesse em breve, né? Ele andou flertando com o Ciro, com o PDT, só que aquilo ali não durou nem 2 semanas, foi o namoro mais rápido da história, né? E ali todo mundo que é um pouco mais malandro em política entendeu que, na realidade, era uma maneira do Eduardo Paes
criar um tensionamento com o próprio Lula, né? Tipo assim, tipo aquela... Eu não vou falar que talvez seja politicamente incorreto, mas é como você querer fazer ciúmes, entendeu? Fazer ciúmes, como aquela pessoa quer fazer ciúmes no outro, então sai com o outro para fazer ciúmes, né? Como enfim, eu acho que foi um jogo político, uma pressão política ali do Eduardo Paes para fazer ciúmes no Lula, para o Lula dar algum sinal, fazer algum gesto, né, na direção do Eduardo Paes. Só que não deu certo, tanto que o Eduardo Paes retirou. O Lula, ele está forte no Rio de Janeiro, ele está crescendo no Rio de Janeiro. Saiu pesquisa Datafolha e pesquisa Quaest, no Rio de Janeiro, que mostra o Lula. A Quaest mostra os dois empatados, né? Lula e Bolsonaro, mas saiu depois uma pesquisa que mostra o Lula na frente. Mas, enfim, né? A gente vive uma situação ainda com muito suspense. Ô, Lucas, tem algum outro assunto aí para a gente conversar? Miguel, falando de Rio de Janeiro, eu queria trazer uma notícia que diz respeito ao Rio de Janeiro, né? Uma decisão aí do governador Cláudio Castro de ampliar a distribuição de armas, né? Ele decidiu publicar uma resolução na quarta-feira que permite que todos os policiais militares da Reserva do Estado retirem uma pistola, 3 carregadores e pelo menos 50 munições do batalhão da PM mais próximo de suas casas. O contingente da PM, de aposentados da PM, é de 10 mil pessoas. E hoje a Polícia Civil, Miguel, também fez um apelo para entrar nessa jogada aí de Cláudio Castro, né, para conseguir armas para agentes de segurança aposentados. Essa medida aí chamou muita atenção, né? Enfim, estamos há 4 meses das eleições, exatamente 4 meses das eleições, né? E parece até uma sinalização de que há quem diga que tem uma relação com as milícias, né, Miguel? Que essas armas, não tendo um controle adequado, podem acabar parando na mão das milícias ou de outros grupos, né, do tráfico, enfim, e deixar a situação no Rio de Janeiro ainda mais complicada, ainda mais tensa. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj, comandada pela deputada Dani Monteiro, do PSOL, está preparando ofícios questionando o Ministério Público para agir contra essa medida de Cláudio Castro, e também entender melhor quais as intenções do governador em tomar uma decisão dessas que pode aumentar e muito a circulação de armas no estado do Rio de Janeiro. Miguel. Muito bem. Leonardo, quer fazer algum comentário sobre isso? A gente tem um longo histórico, o Felipe conhece melhor que a gente. A gente tem um longo histórico de políticas no Rio de Janeiro que não só são eleitoreiras, mas são pró-violência policial. Porque o que a gente tá presenciando no Rio de Janeiro não é a questão, você está fazendo uma política eleitoreira só, ou você está tendo leniência com a violência policial. Não, você está fazendo uma política ativamente pró-violência policial. Essas chacinas que estão acontecendo nas últimas semanas, que são chacinas, né? Vamos falar pelo nome claro, são eventos que não são frutos do acaso, são frutos de uma política que incentiva isso e vende isso como ativo eleitoral. Então, quando você pega e fala, não, agora o PM aposentado vai poder pegar arma, isso é para alimentar a milícia, não tem outra explicação. Aonde que está, assim, se você fizer um comparativo, se a gente pudesse fazer um censo entre pessoas da milícia e o restante da sociedade, você vai ver que a proporção de policiais militares aposentados ou ex-policiais militares por algum motivo que hoje estão atuando na milícia é muito grande em comparação ao restante da sociedade. Então, essa história de, não, agora o cara pode pegar uma arma, incentivo da população. Isso duas coisas muito claras, né? Incentivo à violência policial, que já é uma política de Estado com o Cláudio Castro, claramente
vinculada ao bolsonarismo. O Cláudio Castro ele quer tentar se reeleger surfando no bolsonarismo e não tem espaço para surgir outro nome bolsonarista na eleição do Rio de Janeiro, porque esse espaço é do governador. E o fortalecimento das próprias milícias através de uma política de basicamente o Estado fornecendo armas para as milícias. Isso pode ser perigoso. Pode falar. Pode falar, então. Completa, Léo. Eu vou dizer que tem uma terceira razão, mas completa aí, por favor. E isso pode ser muito perigoso, inclusive quando a gente fala de processo eleitoral, de coerção das pessoas para votar ou não, de tentativa de fazer voto de cabresto, enfim, tudo isso, né? Está se armando todo um cenário. As pessoas elas não vão votar pacificamente no Bolsonaro. O Bolsonaro está perdendo cada vez mais votos, porque no geral a vida do brasileiro está piorando. Então eles vão tentar forçar as pessoas a votar no Bolsonaro e principalmente em seus candidatos locais, né? Os candidatos que vão ter muito mais dificuldade de se eleger do que tiveram há 4 anos atrás, porque agora a gente não está numa onda bolsonarista, muito pelo contrário. Mas pode falar, Felipe. Eu quero concordar com tudo que você falou. Tem essas 2 razões principais para ele tomar essa decisão. Armar as milícias é uma delas, que realmente você tem razão. Se a gente pegar alguns dados aqui no Rio de Janeiro sobre os integrantes de milícias, são ex-policiais, policiais aposentados, então você vai reforçar essa gente. O segundo motivo, que me parece está bastante claro, vou ter uma eleição ainda mais tensa. Você imagina, são mais 10 mil pessoas, mais 10 mil armas durante a eleição. Imagina, o cara vai fazer um comício de um candidato que não seja bolsonarista, tá, em algum lugar, e alguém vai sacar uma arma. Você vai votar com a sua camisa do partido que não seja do Bolsonaro. Então vai ter uma pressão. Vai ser muito tensa essa eleição. E eu tenho até receio que algumas pessoas tenham medo de votar, pessoas progressistas, em áreas progressistas, com medo de votar mesmo, de sair de casa para votar, com receio. Mas tem uma terceira razão, que é um pouco mais complexa, se eu puder elaborar um pouquinho, Miguel, que é a seguinte: aqui no Rio de Janeiro são 30 anos da mesma política de segurança, essa política ineficaz de uso da violência, de terrorismo nas comunidades, de massacre mesmo, né? Podemos chamar de chacina, né, Léo? Acho que não tem outro nome. Mas isso mexe com o imaginário da população. A gente não está falando de racionalidade, porque se a gente estivesse falando de racionalidade, qualquer um com o mínimo de razão chegaria à seguinte conclusão: olha, mesmo o mais fascista dos seres humanos, são 30 anos de polícia matando gente nas comunidades. A violência melhorou? Os índices de violência se abrandaram? O Rio de Janeiro se tornou seguro? Não, não se tornou. Então não é racional. Isso aí é no campo do imaginário. Quando o governador toma essa medida, né, ele está mexendo no campo do imaginário, dizendo: olha aqui, ó, eu sou do time da polícia. E aí joga para si um campo político. Isso é um ponto. O segundo ponto é que hoje, na era das redes sociais, ele mexe também com o algoritmo. Quando ele joga essa notícia no ar de liberar 10 mil armas e essa notícia vai para as redes sociais, ela gera reação imediata. É a reação imediata. Gera engajamento. A gente sabe disso. Eu deixo aqui está sempre aí a minha arroba, os meus comentários, @Felipe Pena, porque eu vejo que cada vez que um comentário meu lá na Jovem Pan, por exemplo, é um comentário mais forte contra o Bolsonaro, gera o engajamento das hostes bolsonaristas. Isso é incrível, né? É o movimento contrário. E muito robô também, Léo. Eu até exponho os robôs, né? Eu boto print dos robôs e depois coloco lá. Mas é impressionante, é automático essa geração de engajamento. Por isso que eu gosto de deixar a arroba aqui, porque as pessoas daqui são reais, aqui da Fórum. Então, quando elas vão lá no meu Twitter ou no meu Instagram, principalmente no Instagram, e comentam as notícias, aí eu sei que são pessoas daqui. As pessoas até dizem: eu te vi lá na Fórum. Agora, é fácil saber quando essas pessoas não são reais, mas vêm de um engajamento de gabinete do ódio. E o Cláudio Castro está montando o seu próprio gabinete do ódio aqui. Entendeu qual é a questão das armas? Sim. Então, as 10 mil armas geram esse engajamento. Parte desse engajamento é real, e outra parte é uma parte de engajamento de robôs, de gabinete de ódio, além de jogar com esse imaginário, né, do campo da violência mesmo, de pessoas que querem a violência.
E a gente tem aí 30% de bolsonaristas que são violentos mesmo. Esse é o país que a gente vive, esse é o estado que a gente vive, não pode negar isso. Então ele está mexendo com esse campo da comunicação também. Queria deixar isso ressaltado para a gente também não ser ingênuo ou não ficar nessa ingenuidade de que também para armar uma parte da população que é perigosa, mas eu diria até que principalmente para mexer com esse imaginário e esses algoritmos. É por isso que eu insisto sempre. Miguel, Léo, Lucas, botem sempre a arroba de vocês aqui na tela, divulguem a arroba do Twitter, do Instagram, porque a gente tem que entrar nessa briga também nas redes sociais com pessoas reais que estão aqui com a gente, porque esses gabinetes do ódio do bolsonarismo, eles são muito fortes, e eu vivo isso diariamente, sei do que eu estou falando, até porque eu sou alvo deles. Sim. Então a gente tem que estar muito atento com isso. Era só isso para acrescentar, Léo. Desculpa tomar o tempo, Miguel. Não, tranquilo. Muito bem. Ô, Lucas, tem uma novidade aí, né? É isso, Miguel. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu incluir o PCO no inquérito das fake news e mandou desativar todos os perfis do partido nas redes sociais. A legenda defendeu a dissolução do Supremo e chamou o magistrado de skinhead de toga. Notícia aí que o repórter Renato Souza, do R7, publicou nas redes sociais, né? Outros veículos já publicaram isso, né? Mas, enfim, a notícia aí é de que o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, terá que prestar depoimento à Polícia Federal e o PCO está agora na mira do STF. O que você acha disso, Léo? Deve ser a primeira vez na história da política brasileira que o PCO atrai a atenção de alguém relevante. Mas é isso, né? O PCO, ele tem essa coisa de ter características bastante similares ao bolsonarismo. Eu critico o PCO já faz bastante tempo por causa disso. E não é porque, assim, a gente tem na esquerda partidária, você tem uma discussão muito forte entre reformismo e revolução. Então você tem uma esquerda reformista, ou seja, a esquerda que quer mudar as instituições por dentro, sem destruí-las, fortalecendo-as, e a esquerda revolucionária, que é a esquerda que acha que as instituições são burguesas e quer destruir as instituições. Na direita, isso de certa forma acontece. Você tem a direita que quer cooptar as instituições para si, mas fazer elas funcionarem a contento, né? E a direita bolsonarista, essa direita mais insuflada, aí, essa coisa mais, né, mais de extrema direita mesmo, eles de certa forma, se eles não conseguirem cooptar as instituições para si mesmos, eles querem destruir as instituições. Então, o PCO e o bolsonarismo, eles de certa forma concordam com essa coisa de que instituições elas devem ser combatidas e destruídas, ao invés de ser fortalecidas. E nisso, o discurso dos dois lados, né, porque assim, o PCO é uma extrema esquerda completamente irresponsável, no sentido da ciência política de oposição irresponsável, uma oposição que não pretende assumir o poder, ou pelo menos não pretende assumir o poder por vias democráticas, nunca pretendeu e nunca vai pretender. E o bolsonarismo é uma direita irresponsável, mas é uma direita irresponsável que assumiu de fato o poder. E esse é o nosso grande perigo. Então, assim, é uma direita anti-instituições que assumiu o poder e que, de certa maneira, concorda em muitos de seus pressupostos com uma esquerda anti-instituições, uma esquerda irresponsável que acaba servindo até mesmo como um papagaio de pirata do discurso bolsonarista. Então, várias vezes a gente já viu bolsonarista repercutindo o PCO, como assim, olha lá,
o PCO é a turma mais consciente da esquerda. Meu Deus do céu, não, isso não existe, né? Mas os caras, mas existe até essa interação entre bolsonarismo e PCO, como aqueles que se voltam contra as instituições, estando em lados completamente diferentes do espectro político. Posso dar um pitaco sobre o ponto de vista da comunicação, Miguel? 2 pontos. Primeiro, para o Alexandre de Moraes. Para o Alexandre de Moraes, me parece uma jogada de comunicação, de marketing mesmo. Ele cria um discurso para ele, quando ele for atacado, ele está sendo muito atacado, dizendo, você está perseguindo só um lado, ele diz, não, eu estou perseguindo os 2 extremos, a extrema-direita de Bolsonaro e a extrema-esquerda do PCO. Esse é um ponto, serve ao Alexandre de Moraes. Tem um outro ponto aí que também é muito interessante agora, Léo, que também é um discurso que serve bastante à esquerda responsável. Quando alguém fizer a falsa equivalência que muitos da direita fazem entre Bolsonaro e Lula, ou entre a extrema-direita e o PT, a extrema-direita e o PDT, ou os outros partidos de esquerda, não, essa é uma falsa equivalência. O Bolsonaro equivale ao Rui Pimenta, equivale ao PCO, tanto é que tem aí uma decisão do STF que contempla os 2 extremos. Os 2 estão no mesmo inquérito das fake news. E é verdade. A verdade é essa, que a verdadeira equivalência política entre extrema-direita e extrema-esquerda é entre Bolsonaro e PCO. Então, destrói, do ponto de vista da comunicação, essa falsa equivalência, esse falso discurso de que Lula e Bolsonaro são extremos. Não são, nunca foram. Nunca foi a famosa escolha difícil do Estadão, do editorial do Estadão. Então, do ponto de vista da comunicação, eu não acho essa notícia ruim, viu, Léo? Eu acho que essa notícia é alvissareira, para usar um termo usado numa novela. Sim, justamente porque a pessoa não tinha relevância nenhuma. Agora, ao ter o Alexandre de Moraes fazendo esse papel de chamar o PCO para um espaço de, olha lá, eu estou punindo os caras porque eles estão se voltando contra as instituições. Você dá uma relevância. Evita a generalização, né? Tem alguém aí, provavelmente um bolsoninho, dizendo que todo esquerdista é comunista. Né? Então, evita isso, evita essas palavras-chave, evita essas generalizações idiotas. Exatamente. Tem outro assunto que eu queria comentar aqui. Tem um print de uma postagem do Léo, que é um assunto que eu queria comentar, relativo ao Celso Daniel. Eu vou até ler o print. Todas as vezes que os bolsomínios colocam o Celso Daniel nos Trend Topics, é preciso falar, o melhor prefeito que Santo André já teve, anos-luz à frente de qualquer outro aqui, um gênio político sem precedentes, que tenho certeza que seria presidente do Brasil em 2010 se estivesse vivo. Inclusive o Lula sabia disso, não à toa o Celso foi colocado como coordenador da campanha dele, o lugar que foi do Palocci, 2003, seria dele, o trabalho seria muito melhor. O Brasil chorou pouco a perda de Celso Daniel, foi uma perda que mudou a história do país para pior. Obrigado, Gui, pode tirar. Ô, Léo, eu assisti recentemente a série sobre o Celso Daniel e, assim como muita gente, a gente ficou surpreendido positivamente, porque não a série talvez tivesse aí a intenção inicial, o impulso inicial de alimentar a teoria de conspiração, acabou que não foi muito por essa linha, pelo contrário, e falou da teoria de conspiração, mas ela foi praticamente engavetada pela própria série, né? Pelos próprios pesquisadores. Eu conheço os produtores dessa série, né? Eles tinham intenção, eles tinham uma certa intenção, porque eles acreditavam em algumas teorias de conspiração, só que quando eles foram pesquisar, conforme eles foram pesquisando, eles mudaram a linha e a série ficou mais objetiva. Agora, o que me chamou a atenção, eu queria que você falasse sobre isso, que tem a ver com a sua postagem, é que eu, como muita gente, eu não conhecia a história do Celso Daniel. Para mim, era um personagem que foi assassinado e teve aquela teoria de conspiração, mas eu não conhecia o Celso Daniel como quadro político. E a série conta isso, como ele era uma pessoa realmente que tinha ideias inovadoras, representava um sopro, né, de novidade na esquerda brasileira. Eu queria que você fizesse um comentário aí, por que você fez esse post? Porque, assim, os ataques ao Celso, eles são recorrentes. E o Celso, ele tem eu sou de Santo André. E
E não só eu sou de Santo André, mas eu tenho uma certa proximidade com uma parte da família do Celso. Eu, inclusive, coordenei a campanha do irmão do Celso para prefeito pelo PSOL em Santo André em 2020. E o Bruno, né? E assim, é um assunto muito difícil de você falar com honestidade, porque é um assunto interditado. E por ser interditado, as pessoas não sabem o tamanho do gestor que foi o Celso Daniel para Santo André, para o ABC Paulista e seria para o Brasil. Porque ele é um cara que ele vem com uma potência em Santo André desde a década de 80, com ideias inovadoras. Ele viabilizou um negócio que não existia no Brasil praticamente, que é a ideia de consórcio intermunicipal. E hoje você tem lei dos consórcios, você faz consórcio para tudo. E o cara que viabilizou, que fez essa ideia sair do papel em 1991 foi o Celso Daniel. Ele viabilizou iniciativas de urbanização assim, e que até hoje as pessoas lembram. Quando a gente vai fazer campanha eleitoral, vai conversar, até hoje as pessoas lembram em diversos lugares de Santo André, porque foram iniciativas que inclusive ganharam prêmios da ONU e outras coisas do tipo. Por quê? Porque ele tinha, quando ele colocava, né, o seu planejamento muito forte, assim, ele trouxe toda aquela inovação que você tinha nos anos 80 e 90 nos governos municipais petistas, com uma pegada de gestão pública que estava muito à frente do seu tempo, muito à frente. Então, Santo André era laboratório de todas as grandes políticas do PT, orçamento participativo, políticas contra a fome, políticas de habitação, políticas voltadas para a inclusão e geração de emprego, políticas de reordenamento urbano. Ele era um planejador fenomenal. E não foi só Santo André que perdeu com a saída dele. Santo André perdeu demais. Santo André nunca teve um governante que chegasse aos pés dele, que conseguisse dar conta do legado dele. Inclusive, muita coisa foi se perdendo com o tempo. Mas o Celso Daniel foi a coisa mais próxima de um estadista que eu pude acompanhar de perto. Ele é de fato um estadista. Ele era de fato um cara que conseguia olhar muito, muito à frente. Ele tinha de fato uma preocupação com as pessoas e um carisma absurdo. Eu lembro que eu tinha 13 anos de idade, eu fui acompanhar comício do Celso Daniel para a eleição de 1996, e o estilo que ele falava era encantador, fazer você se encantar não só por ele, mas por política. Poxa, como política pode ser um negócio fantástico. Se eu gosto de política hoje, é muito por conta do que o Celso Daniel fez e foi de exemplo para Santo André. Então, é uma coisa que me ofende assim quase pessoalmente, cada vez que esse bando de bolsominion fica ressuscitando o Celso Daniel e falando besteira em cima dele. Muito obrigado pelo comentário, Léo, muito bonito. Tem mais um assunto que eu queria comentar. Foi uma postagem do Ciro sobre o Lula, que eu achei curioso. Coloca aí na tela para a gente ler, que eu quero... Achei curioso, Felipe. Eu sei que você não gosta muito de comentar esses assuntos, mas eu acho curioso, cara. Eu tenho que comentar. O Lula, ele foi a Porto Alegre, né? Ficou pequenininho aqui, deixa eu ler. Aí essa cirista aqui comentou: Lula chega de jatinho aqui no Rio Grande do Sul, vai fazer um showmício no Pepsi on the Stage, a maior e mais cara casa de eventos do Rio Grande do Sul. Só espero que não tenha dinheiro público envolvido, como teve em São Paulo. O povo gaúcho não vai gostar nadinha se tiver emenda de certos políticos daqui. Aí o Ciro fez uma postagem comentada, né? Quanta elegância, quanta modéstia,
quanta contenção de gastos, quanta compaixão com os mais pobres. Pode tirar aí. O que você acha disso, Felipe? Eu tenho um comentário, mas depois eu faço. Queria te ouvir. Não é que eu não gosto de comentar, Miquel, não é isso. Eu acho que a gente não tem que dar muita trela para o Ciro nesse momento, porque o Ciro está se tornando, ou já se tornou, um braço armado a gente tem do uma bolsonarismo. situação polarizada. A gente tem o Bolsonaro, tem o Lula. Tem e o Bolsonaro candidato. Se a gente for comentar sobre os candidatos que a gente tem, a gente vai falar. Não é por isso, não. É porque eu acho que não é só que o Ciro esteja completamente equivocado, e que ele está se tornando realmente uma arma bolsonarista. Eu que estou pesquisando aqui os grupos bolsonaristas, eles usam o tempo inteiro falas do Ciro Gomes para atacar o Lula. Então, a gente ficar dando essa trela também, a gente alimenta. Mas eu entendo a parte jornalística do assunto. Entendo quando você traz como parte jornalística, embora eu acho que a gente deva se dedicar a realmente o que está acontecendo dentro do campo majoritário nessa eleição, que tem que ganhar no primeiro turno. Mas deixa eu dar minha opinião sobre a postagem, já que a gente está discutindo isso aqui. Mas, de novo, viu, Miguel? Eu comento sempre. Eu não gosto por causa disso, mas gosto de comentar, gosto da discussão. Não é que só sirva ao Bolsonaro esse comentário do Ciro, mas mostra muito mais sobre o Ciro do que qualquer outra coisa. Porque o que está subjacente nesse discurso aí? Um presidente realmente popular não pode estar elegante daquela maneira, não pode andar de jatinho. É a mesma coisa que falar que o Wagner Moura não pode ir no acampamento do MST e comer camarão no acarajé. É a mesma coisa, é o mesmo tipo de preconceito. Então, como é que um chefe de Estado, que é ameaçado de morte, com bolsominions alucinados por aí, vai andar de quê? De avião comercial? Não vai, claro que não. Ele só pode andar dessa maneira mesmo, e tem que ser altamente protegido. Mas aí fica sempre tentando atrelar o Ciro e qualquer outra pessoa mal intencionada, fica sempre tentando atrelar essas comodidades que são necessárias, não são comodidades, são necessidades. Essas necessidades a um falso elitismo. Isso não é elitismo. Elitismo é outra coisa. Elitismo é a foto do Ciro lá no iate de 800 pés, estou exagerando, né, de 80 pés, comendo seu caviar lá com os empresários do Ceará. Elitismo é o Bolsonaro comendo aquela picanha de R$400 o quilo lá com os sertanejos. Elitismo é andar de jet ski com dinheiro público pelo Lago Paranoá. Isso é elitismo. Né? O que o Lula está fazendo é necessidade, é precaução, é a candidatura de um presidente da República com 50% dos votos e que corre risco de vida. É simples assim. Esse é o meu comentário. E o Ciro mostra todo o seu elitismo quando ele faz esse comentário jocoso. Quero ouvir o Léo também sobre esse assunto. Eu acho muito curioso, né? Não, porque, na realidade, o argumento do Ciro e dos ciristas é que o Lula deveria andar de avião de carreira, assim como o Ciro anda, né? Mas eu acho que falta um pouco de bom senso aí, né? Porque o custo para o Lula andar de avião de carreira seria mais alto do que qualquer outra coisa. Né? Primeiro, que ia causar tanto constrangimento nas pessoas, por causa que ele é um cara muito famoso, é que nem a Anitta andar de avião de carreira. Entendeu? Não tem como, né? E sem contar a segurança, o ex-presidente da República, né? É muito ridículo isso, sem contar que o fundo partidário é feito para isso, e o Lula tem 78 anos. Entendeu? O Getúlio Vargas, por acaso, o Ciro Gomes agora vai ser moralista. O Getúlio Vargas não devia ter dado de jatinho na década de 50, né? O Getúlio Vargas tinha que ficar andando de avião de carreira. Eu acho que isso envereda para um campo do moralismo barato, que não é a discussão de projeto, não é a discussão de programa. Né? Isso aí alimenta, na minha opinião, um sentimento antipolítica. Por isso que eu acho perigoso, por isso que eu quero trazer isso para cá, independente se isso aí vai melhorar ou piorar o algoritmo do Ciro. Entendeu? Eu acho que isso aí alimenta o discurso antipolítica, né? Que você ficar pintando um político sempre como uma casta, um privilegiado,
Não é o caso do Lula. O Lula tem que andar. Tem um comentário aí, desse mesmo postagem do Ciro, comentário da Ana de Holanda, que ela fez rátio. Agora que eu descobri o que é rátio, né? É uma gíria. Sabe o que é rátio, o Felipe? O Léo sabe, né? Sei. Já sofri bastante. O rátio é o seguinte: você faz uma postagem, aí outra pessoa que quiser te sacanear, e aquela pessoa ela tem maior engajamento que você, ela faz um comentáriozinho de resposta, e a sua resposta tem muito mais engajamento do que o comentário original. O Ciro levou um rátio do Gregório do Vivier, agora, que ele botou lá o Ciranha. Só de falar do Ciranha me dá vontade de rir. Ele botou o Ciranha, aí o Gregório fez um comentáriozinho só rindo, e teve 3 vezes mais de engajamento do que a postagem do Ciro. Agora foi a Talana de Holanda também, né? Mas isso aí não sei para onde, eu não sei o que o Ciro chega, porque você vê, você analisa isso, faz uma análise rápida, é um impacto só negativo para o Ciro. Ele cai na pesquisa, ele perde engajamento, os vídeos dele lá naquele canal Ciro Games estão cada vez com menos visualização. Eu não sei o Léo entende mais de política que eu. O que você acha que é a razão do Ciro para adotar essa estratégia? O Ciro ele tá no momento em que ele tá desesperado para virar notícia. Ele tá naquele momento em que provavelmente assim, é o vale da morte do político. Por quê? Porque ele é o cara, assim, ele tá vendo que ele tá beirando um precipício, ele não vai conseguir sair desse precipício, ele não tem nenhuma chance realista na eleição, e ele tá desesperado para manter o mínimo de relevância. Ele tá desesperado para se manter relevante. E ele percebeu que ele consegue muito mais engajamento, ainda que negativo, falando do Lula ao invés de falar do Bolsonaro. Ele fala do Bolsonaro é como se eu falasse do Bolsonaro, é como se o Felipe falasse do Bolsonaro, é como se uma pessoa comum falasse do Bolsonaro. Falar mal do Bolsonaro é comum, entre aspas, para o campo progressista. Então não vai ter nenhuma novidade em falar mal do Bolsonaro. Mas se o Ciro começa a falar mal do Lula, ele vai ter um engajamento super negativo, mas ele vai ter o engajamento de todo mundo. Tipo, cara, você é louco, você tá... Né? E falando mal de maneira assim, o problema do Ciro não é ter uma abordagem crítica. Existe esquerda crítica ao Lula que está andando com ele agora. E sem deixar de criticar. Por exemplo, a Sônia Guajajara é um exemplo claro disso. Ela é crítica a muitas das políticas do Lula. O grupo dela criticou pessoalmente o Lula em relação a políticas como Belo Monte, mas ela tá lá junto com ele, firme, do lado, ciente que o Lula é a opção para vencer o bolsonarismo e é muito melhor que o bolsonarismo. Mas o Ciro não, o problema do Ciro não é criticar, é que as críticas dele, para conseguirem engajamento, caem naquele reacionarismo rasteiro. Quando você vê o Ciro falando, o Lula em avião de carreira devia ir fazer campanha. Isso me lembra quando o Lula teve câncer lá em 2011, final de 2011, e aquele reacionarismo mais rasteiro, que depois ia desembocar no bolsonarismo, ficou fazendo campanha para o Lula se tratar no SUS. Não que o SUS não seja bom, inclusive para tratamento de câncer. Conheço muita gente que se tratou de câncer no SUS e tá bem, e teve alta, tá curado. Mas essa campanha de criar centros comuns negativos, como se o tratamento no SUS fosse ruim, ou como se o Lula tivesse sempre que ser frugal, ser franciscano. A esquerda não é franciscana. A esquerda tem que acabar com a pobreza. A esquerda tem que fazer política para acabar com a pobreza. A esquerda quer que ninguém seja pobre. A esquerda quer enriquecer as pessoas. A esquerda quer ampliar a classe média. Tanto que o maior feito, assim, estatisticamente, demograficamente, do Lula nos seus 8 anos de governo foi criar um negócio chamado nova classe média, que é a ascensão das classes D e E,
para um patamar de renda mais elevado. Agora, o Ciro, ele tá fazendo uma crítica super rasteira, e eu acho que esse é o grande problema. Ele tem que criticar, mas criticar com embasamento, não uma crítica que se confunda com uma crítica do Bolsonaro. E é por se confundir com uma crítica do Bolsonaro que as críticas do Ciro, como o Felipe está falando, estão explodindo nos grupos bolsonaristas. Miguel. Muito bom você falar isso. Lucas, eu vou mencionar alguns superchats agora. O que você vai falar? Não, eu queria só acrescentar uma coisa rapidinho, que na verdade esse comentário do Ciro mostra que ele não está numa campanha de verdade, porque em 2018 tem notícia no Jornal Globo, né, que ele contratou um jatinho para fazer campanha, né? Isso aí é de agosto de 2018. Então só mostra, se ele está criticando o fato do Lula ter um jatinho, é porque ele não tem o jatinho dele, porque a campanha dele não é uma campanha de verdade, e cada vez a gente vê isso mais claro, né? Que talvez nem candidato mesmo ele seja em outubro, Miguel. Não, mas isso é muita besteira. Não, você faz um pacote para contratar. Enfim, não quero nem falar sobre essa coisa de jatinho, que acho muito besteira. Eu queria agradecer aqui um superchat do César Fábio Miller. Deus, aqui ele explica, né, que ele tinha feito um comentário anterior que eu não tinha entendido. Deus é o uno com vontade própria, pasme. César Fábio Miller, em terra que Lula visitar, ninguém vai invadir. Daniel Miage. Celso Daniel, na época que estava vivo, era tido como grande candidato a governador. É isso aí. César Fábio Miller. Lula deveria visitar uma chácara em Santa Catarina, de preferência na Serra. É isso. Obrigado, César Fábio Miller, sempre participando bastante aqui com a gente. É isso aí. Outro assunto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, ó. Tem um estudo, vou até colocar aqui na tela, de um cientista político, que ele compara a eleição de 2022 com a eleição de 1998, né? Ele compara que a evolução das pesquisas, aqui na tela você vê os gráficos com os números de 2022, né? Desde junho do ano passado até maio, você vê uma consolidação do Lula. O Lula cresce, né? E fica aí num patamar acima de 40%. O Bolsonaro fica aí em torno de 33%, 33%. A terceira via sofre um baque, ela desidrata, né? Expressivamente. Ela ficava em torno de 20%, agora está em torno de 12%. E ele compara isso com a eleição de 1998, né, em que o Fernando Henrique se reelegeu. E ele compara, mas há, na realidade, uma inversão aí. O Fernando Henrique era presidente, candidato à reeleição, só que tinha uma aprovação muito maior do que o Bolsonaro tem hoje. Hoje o Bolsonaro ele tem muita rejeição, né? É um sinal trocado. É um sinal trocado. Então você tem aí e os números do Fernando Henrique são parecidos com os números do Lula, né? E é interessante, porque o Lula ele não é presidente, só que ele já foi presidente, né? Então ele é um candidato muito conhecido. Então eu gostei desse raciocínio, porque isso mostra que, de fato, pode ocorrer esse ano um processo interessante de vitória em primeiro turno, em função dessa dinâmica aí muito parecida de 98. Só que agora eu acabei falando muito, galera, e não vou nem poder passar a palavra para vocês, porque agora que eu acabei de ver o relógio, são 18h30, tem que passar a palavra para passar o comando aqui para Maria Flor. Mas dou só um segundinho aí para o Léo se despedir e Felipe. Bem, obrigado e um abraço aí, Miguel, Felipe, Lucas. Prazer sempre estar conversando com vocês. Valeu, Felipe. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, Léo. Obrigado. Muito bom te reencontrar. Muito bom te reencontrar também, Lucas. Já estava com saudade do tempo que você não aparecia por aqui. Miguel, sempre aí. Quinta-feira estou sempre por aqui. Quem puder chegar lá no Twitter, no Instagram, me ajudar com os bolsominions, também agradeço. @ está aí na tela. Um abraço, gente. Beleza. Obrigado, Felipe. Melhoras. Valeu, irmão. Saúde. Lucas, um abraço também. Até amanhã.